Olá, Cenas do Brasil começa agora. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história nesse país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis vai ser vista e discutida aqui a partir de documentários e reportagens especiais. Cenas do Brasil é um programa da NBR e a TV do Governo Federal. Nosso país é conhecido por sua pluralidade em manifestações culturais. A cultura se relaciona com a educação, saúde, segurança, economia e funciona como instrumento de inserção social e resgate da cidadania. Que políticas públicas são necessárias para a promoção da cultura no país? Que ações estão sendo desenvolvidas para permitir o acesso aos meios culturais da população como um todo? Hoje nós vamos conversar sobre cultura e cidadania a partir do filme O Pequeno e o Grande, dos diretores Fábio Gavião, João Jardim e Marcão Oliveira. Os nossos convidados são Maria Cláudia Cabral, gerente de articulação e integração do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, e Reginaldo de Lima, assessor de projetos do Grupo Cultural AfroReg. Obrigada pela presença de vocês. Bom, vamos ao filme O Pequeno e o Grande. Meu pai queria botar azulejo no chão do banheiro. Acaba que a gente acabou com os azulejos dele, que a gente pegava os azulejos e ficava fazendo casinha. Sendo que no quintal tinha muita galinha dos outros. Aí as galinhas vinham e derrubavam tudinho. E a gente teve uma ideia de fazer de tijolo, quebrar o tijolo e ver como é que ficaria. Deu certo. Antigamente a gente tinha que esperar dar 1h da manhã para poder descer no meio do morro e pegar tijolo. E às vezes os outros escutavam, gritavam, entende? Muita gente ia lá no morrinho e ficava, esse tijolo aqui é meu. Conhecer, mas já era, já estava quebrado. Eu tinha 8, 9. Eu tinha 13 anos. Uns 12. Tava com 14. Era bem novo, devia ter uns 11, 12. Bibi. Porque a gente gastava dinheiro comprando carro, dinheiro comprando moto, os bonecos no brechó, carrinho no brechó. Duas formas de brincar. A gente brinca quando tá montando a comunidade, montando o morrinho, porque é uma brincadeira, tá montando também. Então a gente monta o cenário primeiro e depois começa a brincadeira com os legos, com as bonequinhas. Gabriel! O meu nome é Raniero. A gente podia dançar, né? Você é muito gato, hein? Então vai lá comprar alguma droga, alguma coisa, que sempre tem um bonequinho morador que usa droga, então o próprio bandido. Aí às vezes tem uns polícia que quer invadir o morro e tem sempre a troca de tiro. Tá sumindo! Prendemos de vida aqui em cima! A gente começava a botar baile funk no morrinho, entendeu? Com caixa de som, botava uma equipezinha do morrinho, botava os bonequinhos pra dançar e música alta. Isso que mais incomodava os moradores, porque o som ficava ligado até 3 horas da manhã, até 4 horas da manhã e o pessoal ficava puto, sacou? O morrinho é lindo, maravilhoso, mas esse negócio aí tá pegando pra caramba, esse negócio desse som. Só na balada, baile funk pegando muita mulher. Mas o DJ já tá tocando, já soltou o batidão e tu sabe como é que é. Só na balada, baile funk pegando muita. Brincadeira escrota, brincadeira de marginal, entendeu? Pô, as mulheres ficam brincando, retratando a vida de bandido. Tudo homem, fica tudo brincando de bonequinha, estão crescendo aí, vai procurar uma mulher pra tua, vai ficar brincadeira de ficar brincando de bonequinha, de carrinho, já é homem já, porque não sei o quê. A gente insistiu numa coisa que todo mundo falava que ia dar errado. Hã? Tá, então vamos estar aqui amanhã às 9 horas. Cara do Fantástico, viu a matéria na revista, no Geographic, e aí, com a matéria, o cara montou uma equipe que vai vir aqui amanhã às 9 horas da manhã. Agora!
Conferice a incrível favela de brinquedo. Já, no Fantástico. Era muita brincadeira, assim, a gente ia para as exposições e às vezes a gente ficava pensando, cara, não vai dar certo, a gente tá brincando muito, porque a gente ainda era novo ainda. A gente às vezes esquecia de trabalhar e ficava só brincando, extrapolava. Aí já começava a rolar uma discussão, sempre, todas as exposições rolou discussão. Eu imaginava, fazer um morro grande na frente da foto, cara, o que eu imagino, mano? Não, porque aí eu tô falando, o campeonato tá muito pessoal, só que ele tá zoando, cara. Ele tá te zoando, tá zoando aí, tá de palhaçada. Vamos falar um bagulho sério. Quando é que vai chegar nos seus 500 pratos? É mesmo, eu quero saber. Achei que um dia ia acabar, porque os vizinhos viviam reclamando, a polícia chegava lá, queria derrubar, outros chegavam e diziam que não tinha nada a ver, outros diziam que era um projeto de marginal. Fizemos uma exposição no Faustão, sacou? E ficamos lá no Faustão, acho que 2 ou 3 dias montando. Ali, 45 minutos no palco, foi o maior ibope. Eu jamais pensava que o Morrinho podia me levar, ficar na Globo 45 minutos falando, mostrar o projeto. Eles foram convidados para participar do Fórum Mundial das Culturas, um evento organizado pela ONU em Barcelona. Entramos ao vivo no Faustão para arrumar passagem para ir para Barcelona, arrumamos 4 no início do programa, e no final conseguimos mais 4 e foi todo mundo, sabe? Vocês são realmente exemplos do país como o nosso, que é tudo bom outra vez. Vocês são o exemplo de virar o jogo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Barcelona. ¿A dónde se encontra? Barcelona. Barcelona. Cara, pra mim, assim, de tudo mesmo, a mais marcante foi a primeira, Barcelona. Tudo a gente aprendeu na primeira viagem. A primeira viagem foi para ensinar tudo e as outras foram já para trabalhar mesmo, entendeu? Paris, eu acho que a gente já foi para Paris já sabendo como é que era, entendeu? Ir para fora do Brasil. Paris foi mais uma curtição também. Foi trabalho, a gente ralou pra caramba. Pegamos um frio lá que a gente nunca tinha pego na vida, entendeu? E aí, Rani? Júlio. Jandir? Jandir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, Paris. Au revoir. A Bienal de Veneza, que a gente nunca esperava, que era um negócio só de artista, de uma Copa do Mundo das Artes, que a gente nunca ia esperar estar lá. Em Veneza a gente descobriu que a gente somos artistas mesmo. Que a gente não se considerava artista nas outras viagens. Né? A gente falava, todo mundo falava, vocês são artistas, não sei o quê. A gente falou, não, porque eu acho que artista é uma coisa muito acima de nós, assim, que a gente não estudou para isso, não fizemos curso. Então a gente fez uma brincadeira e se transformou em artista. Ninguém pode falar nada. A parte do bom pode ter sido mais feia, mas sua edição na capa. Senza Mourinho, ma io dove devo guardare qui il microfono mettivo. Senza Mourinho la Biennale è un funerale. Non so se ci siamo capiti. Na primeira coisa assim que eu aprendi mais com o Morrinho, eu acho que foi, sei lá, respeitar os amigos. Conviver, tipo, um grupo, tipo uma família, entendeu? O principal dali é a união. Eu acho que o respeito, que como ele fala, coragem, determinação. Não sei, eu acho que a ter responsabilidade ia ter confiança em mim mesmo, nas coisas que eu faço. Não, que antigamente eu não tinha, eu fazia por fazer. A gente tem uma coisa na mão que a gente pode mudar, pelo menos não muda o mundo. Mas você pode mudar pelo menos a comunidade onde você vive. Nós nascemos na comunidade, mas nós do Morrinho tivemos essa sorte de poder ir para outros países, conhecer. Às vezes eu fico pensando, pô, se não fosse o Morrinho, se não tivesse existido o Morrinho, a gente não tinha ido nem daqui a São Paulo.
Vamos então ao debate. Reginaldo, no site do AfroReg tem lá os slogans arte para transformar a realidade e música para combater a violência. No filme, os meninos, eles dizem que eles não se consideravam artistas, né? Até a viagem à Europa, eles faziam aquilo por brincadeira. Como é que foi isso no processo do AfroReg? Quando é que um trabalho é artístico? Quando é que ele é puramente social? Como é que vocês veem isso? A gente acredita que isso é uma grande fusão artístico e social. Hoje a arte ela cumpre um viés social muito grande. A arte está presente nas regiões de periferia do Brasil inteiro, por que não dizer do mundo. Então, quando começa todo o histórico do Grupo Cultural AfroReg em Vigário Geral, diante de uma situação intensa de violência e trágica, e aí é com a arte que começa a otimizar, realinhar a vida daquela população, daquele povo. Então a arte nessa hora, ela faz essa grande fusão com a questão social. E aí é onde todos juntam forças e com a questão da cultura vai transformando dia a dia a vida daquele povo. E também, por que não dizer, a vida daquilo que já era o AfroReg, que passa por um processo enorme de transformação, transformando junto. Então nesse momento, muito pontual, a arte cumpre um sublime legado na sociedade, que é de transformar a vida, transformar a história, transformar um acontecimento muito triste em algo que pode ser extremamente positivo, como é hoje a própria Vigário Geral. Pois é, Maria Cláudia, um dos meninos no filme, ele diz isso, que ele queria mudar pelo menos a comunidade em que ele vive. E o Ministério da Cultura tem feito um trabalho, os pontos de cultura, né, em lugares, em comunidades mais pobres, em diversos pontos do país. Como é que a arte pode mudar a vida das pessoas e das comunidades? A gente vê até no próprio documentário, Ana, que a brincadeira, o lúdico, já é uma forma das pessoas, das crianças, dos jovens, lidarem com a sua realidade. Então você observa que no documentário ele começa brincando, reproduzindo a realidade dele diária. Ele cita várias vezes, não, tinha até o traficante, tinha o morador que compra droga, tem o baile funk, a gente colocou luz, e aí ele vai entendendo melhor o conceito e a realidade na qual ele está inserido, ele vai elaborando psicologicamente e traduzindo isso em forma de expressão, né? O Ministério da Cultura, já desde a primeira gestão, vem defendendo que a política pública de cultura ela tem que partir da base da sociedade para o centro e não do centro para a base. Não somos nós que dizemos o que é uma manifestação bonita ou feia, certa ou errada, valorosa ou não valorosa. É a comunidade que diz o que é representativo da sua realidade. Que tipo de linguagem ela utiliza para lidar com as suas questões. Incorpora a cultura Exatamente, ela incorpora pessoas, e ela traduz por meio da sua liberdade de expressão, que é uma liberdade constitucional garantida, né, pela Constituição que está vigorando há 20 anos. Então, é nesse momento que a arte passa a promover a transformação, como disse o Reginaldo. Quando ele começa a ser meio de expressão daquela angústia, daquela realidade que o incomoda, e pela expressão começa a transformar os que estão em volta, a questionar, a reunir outras pessoas em torno daquela manifestação, a reunir um grupo de música, que inicialmente tem ali 6 ou 7, e aquilo contamina a vizinhança, né? E vira um grupo profissional, né, Reginaldo? É que a grande questão é a transformação. A transformação é o grande marco na presença da arte.
como no passado, nas primeiras horas do entendimento de arte, as grandes tragédias gregas que serviam para dar no norte, para alinhar, para educar a sociedade grega com relação ao negativo e positivo. Até e também hoje, a Uhum. partir das catarses, exatamente, você vê que no filme O Pequeno e o Grande, eles vêm com a coisa do lúdico, é a brincadeira, mas eles têm toda uma ação que está anterior ao entendimento deles, que é constituir na arte, no que eles estão fazendo, a realidade deles. Agora, Então o cenário de tragédia deixa de ser uma tragédia quando ele vira arte, quando a expressão é artística. Então é uma herança muito antiga, e você percebe que isso é um apelo que está no ser, essa transformação. Ali eles falam muito na resistência, né? Ao trabalho deles, que era coisa de bandido, a polícia querendo derrubar o morrinho, né? Uns falando, você está muito grande para ficar brincando aí de bonequinho, né? Com certeza transformou a vida desses meninos, né? Aquele trabalho ali do morrinho. Mas pode ter, de fato, mudado a vida ali daquela comunidade? Ah, sim, com certeza. Essa coisa do impedimento de ter resistência, o preconceito, é uma coisa muito natural da arte. A gente vê que todo movimento de arte, historicamente, passa por um momento de resistência, de não aceitação. A sociedade organizada, quando tem uma manifestação artística nova, e a que ainda não entende, diz que aquilo não é muito bom, e sobretudo quando ela é uma manifestação própria da periferia, que começa a discutir questões que assustam toda a sociedade, como era a questão que eles discutiam com a presença do narcotráfico, na representação, da questão do baile funk, que passa por todo um processo de preconceito muito profundo na sociedade brasileira. Então é muito natural. Resistência? Ah, sim, sim. Quer dizer, as resistências, elas são, eu acredito que na arte elas são perenes, são para sempre. O que a gente consegue ter é um momento de entendimento diferente. À medida em que os anos passam, em que você se afirma com seriedade, mostra que tudo é possível, essa resistência vai diminuindo. Mas aqui e ali ela aparece em outros pontos, até que você tem que novamente se reexplicar, se mostrar, dizer a que veio. Isso é comum. Então eu acredito que todo artista, ele acaba desenvolvendo uma resistência muito grande para isso. Porque senão nós não teríamos os tantos de artistas anônimos. Porque o espaço de grande mídia, de visibilidade, para a arte ele é muito pequeno, é muito restrito. É um grande funil. Começa num grande grupo, depois termina num pequeno grupo, e aí é onde vem as muitas políticas públicas ou privadas, que acaba beneficiando um grupo ou outro, e a grande maioria fica ausente do cenário nacional, quer dizer, ausente até que alguém descubra, até que alguém vá àquele local, tem uma força, ou que vá ao interior do país, ou dentro de uma comunidade, e diga, olha que bacana, é possível isso existir aqui. Eles sofrem um grande impacto, porque vê tornar possível alguém praticar e exercitar a arte que não está nos grandes focos. E Maria Cláudia, o Chico Simão, coordenador do projeto TEA Brasília 2008, ele disse que o Ponto de Cultura é um lugar de segurança pública, um posto de saúde, é um lugar de educação que dialoga com a escola. Como é que tem funcionado? O Ponto de Cultura é uma das ações assim, mais impactantes e revolucionárias da política pública de cultura das duas últimas gestões, né? Exatamente porque trabalha na lógica de reconhecer, identificar, reconhecer e fortalecer uma atividade que já estava sendo desenvolvida pela comunidade. Não foi o Estado que criou aquele movimento, não foi o Estado, ao contrário, ele foi feito apesar do Estado, né? Ele foi feito à revelia do Estado, ele se desenvolveu. E identificar e fortalecer esse movimento numa perspectiva de protagonismo e autonomia mesmo da comunidade. E o Ponto de Cultura, pela sua diversidade, inclusive, de manifestações, eu costumo dizer que a gente joga uma rede. A gente não diz que a gente vai trabalhar música, dança, saúde, a gente joga uma rede e a comunidade nos diz o que ela está trabalhando, né? E aí é nessa perspectiva que, depois de jogadas algumas redes, nós chegamos à conclusão de que nós temos pontos de cultura que são de parteiras. No Recife nós temos um ponto de cultura de parteiras, né? Nós temos um ponto de cultura de mulheres ribeirinhas. Nós temos ponto de cultura das índias caigangue, aquelas que estavam morrendo há um tempo atrás lá no norte do país. A gente tem ponto de cultura de audiovisual, que produz, inclusive,
para TV Cultura ou Cultura Ponto a Ponto. Não necessariamente uma manifestação artística, mas não necessariamente, um ponto de aglutinação, porque a política pública de cultura, a grande inovação das 2 últimas gestões foi ampliar o arco da compreensão do que é política pública para a cultura. Política pública para a cultura não pode se restringir especificamente à linguagem artística. Ela é arte também, mas ela é mais que arte, ela é cidadania. Ela não pode e não deve se restringir à economia da cultura, embora a dimensão da economia da cultura seja muito importante. Esse funil ao qual o Reginaldo se referiu é exatamente isso. Quer dizer, a economia da cultura ela tem um padrão que é ditado, que é hegemônico, que diz o que é bonito, o que é feio. Mas nem a arte, nem a cultura se restringem a esse padrão pré-estabelecido. São muito maiores do que isso e no nosso país muito mais diversos. Acho que a coisa mais bonita desse encontro do TEIA, que eu acompanhei no sábado, o cortejo pela República, não sei se vocês estiveram lá, foi exatamente ver as diversas manifestações juntas. Quer dizer, você via os meninos de Barretos, com um violeiro na frente, fazendo aqueles passos que são muito próprios do interior de São Paulo. Logo atrás vinha uma foché, fazendo o seu batuque. Na sequência vinha o Reisado de Alagoas. E na sequência um ponto de cultura LGBT. Então, assim, todos juntos, todos compartilhando suas experiências. E mais que isso, assim, um exercício de reconhecimento e de valorização dessa diferença, dessa diversidade. E a diferença não como um problema, mas como uma solução. Nossa autoestima tem que ir lá pra cima, né? Porque é muito bonito de ver, né? É muito bonito de ver. É bonito de ver separadamente e é arrepiante de ver junto. Porque esse também é um processo de transformação e de ensino-aprendizagem. Porque eu aprendo que o afoxé é muito bonito, mas ele não está sozinho. Que a dança lá dos sertanejos de Barretos é muito bonito também. E que o reisado é muito bonito também. Tinha pelo menos 3 tipos de bois diferentes. Tinha o boi de mamão, que é de São Paulo. Tinha outros 2 bois do Nordeste. Quer dizer, o boi bumbá é uma manifestação cultural brasileira que tem uma diversidade enorme ao longo do mapa, né? A gente for observar como ela se expressa no Brasil todo, tem variações. Aí você vê os meninos ali da Ceilândia que tocam numa banda de sopro, tocando frevo. E a turma de Recife dançando. Então, isso tudo junto, né? E o ponto de cultura indígena, visitando a catedral. Vestido como ele for, ou seja, como eles são, na forma deles. E não seguindo uma tradição imposta, né, pela sociedade. Reginaldo, o Afro-Reg teve uma trajetória em 15 anos, cresceu enormemente, né? Agora vocês já estão até exportando tem trabalho na Índia, na Inglaterra, em vários lugares. Qual o papel, você tinha falado na falta de visibilidade da mídia para várias manifestações culturais. No Afro-Reg vocês conseguiram padrinhos, né, também famosos, que deu visibilidade logo a vocês. Como é que foi essa trajetória e qual é o papel dessas organizações, o papel do governo e qual é o papel dessas organizações, como o Afro-Reg, nesse desenvolvimento da cultura? Então, o papel do governo, a gente encontra momentos muito difíceis, porque é contestável, né? A gente sabe que muitas vezes não o operador central, o majoritário, o presidente, o governador, o prefeito, ele está nas demandas de campo. Então a gente encontra nas demandas de campo muita coisa truncada quando entra as políticas partidárias, e aí na questão da cultura, a política partidária, ela não é muito boa, mas o papel do governo é se manter presente, ainda que minimamente, mas a gente vai vendo que ele vai se esforçando com alguns colaboradores, ficando presente. Agora, com relação às organizações não governamentais, como o Grupo Cultural Afro-Reg, ele consegue surgir porque eu costumo dizer que o Afro-Reg, ele foi construído sobre 3 grandes alicerces. E são alicerces que eles são fundamentais nas periferias e nos outros setores da sociedade organizada, que é a questão da comunicação, que era a raiz de começo do Afro-Reg, a questão do diálogo junto com a comunicação ali, a arte, que vai ficando muito forte,
que começa de maneira muito empírica, com um grupo que não entendia direito o que estava fazendo, mas a busca pela qualidade, para ofertar cada vez melhor, e na oferta melhor, transformar melhor aquele local, e a visibilidade chega. O pessoal também não se via como artista, assim como os meninos? Inicialmente não. Até porque não eram artistas, eles se transformaram. E aí a grande questão da discussão mesmo, da arte, né? Eles foram forjados ali. Né? Naquele momento todo, tudo acontecendo, eles se aproximam junto de um grupo que entra com essa proposta de arte e que também não entendia muito bem, mas que depois vai buscar essa qualificação, e aí essa oferta da melhora e essa grande transformação, e é onde a gente encontra hoje. A grande pergunta que se fazem muitas vezes, como é que consegue encaixar arte e cultura em segurança pública, na saúde, ou em qualquer outro segmento de política pública ou não de política pública? A arte, ela se faz presente de maneira muito bela. Aqui no Brasil, o Grupo Cultural Afro-Reg desenvolve um trabalho há 5 anos em BH, lá em Belo Horizonte, com a polícia, que era uma polícia truculenta, uma polícia extremamente violenta, que dá origem ao termo utilizado pelo Brasil todo, polícia mineira, que caracteriza uma polícia de extrema violência. Então chega até lá, enfrenta todos os tabus que tem que enfrentar durante um período, capacita um grupo em um batalhão, e esse grupo capacitado artisticamente depois vai à periferia e é o grande agente que educa com a arte e a cultura através da dança, do circo, do grafite. É ele que é esse ator presente cultural. Então é um policial fazendo isso. Não se entende um policial praticando arte e cultura. Se entende um policial praticando enfrentamento comum de todos os dias, ou as grandes arbitrariedades que todo mundo vê do universo policial num país como o nosso. Mas lá começa a dar uma linguagem diferente. Tem todo um processo de transformação. E o que vocês estão fazendo na Índia, na Inglaterra? Vocês estão exportando tecnologia desse trabalho? Leva esse trabalho, é replicar isso. É levar isso para essas áreas que também estão blindadas. Lá na Índia, pouca gente sabe. O Grupo Cultural Afro-Reg trabalha com um grupo de jovens que eles são educados lá e desenvolvem a cultura para ser homem-bomba, para cometer o atentado. E aí chega lá o Grupo Cultural Afro-Reg e tenta otimizar aquela vida através de oficinas de arte, cultura, de oficinas de percussão, de palestras, de oficinas de circo, de dança, e com muito diálogo, mostrar um ângulo da vida que não é visto. O Ministério tem se posicionado muito em dialogar com a sociedade para traçar as suas políticas, né? Como é que você vê esse papel, então, do governo, né? Porque a gente estava falando assim, a política tem que ser uma política de Estado permanente, né? Não pode ser uma política de um ou do outro governo. Como é que o Ministério está trabalhando para isso? O programa Mais Cultura é o programa, eu acho que vai deixar esse legado, né, por um lado. Por outro lado, nós temos o Plano Nacional de Cultura, que nós estamos debatendo com a sociedade, né? O Plano Nacional de Cultura, ele será aprovado, esse debate está sendo em conjunto com o Congresso Nacional, né? É o Ministério da Cultura e o Congresso Nacional debatendo com a sociedade para estabelecer as diretrizes para os próximos 10 anos. Isso significa dizer que nós estamos discutindo uma política e não um plano de governo. Isso transcende essa gestão, passa para que virá e para pelo menos mais uma ou duas, né? Então, essa é a estratégia do Ministério para afirmar a cultura como política pública, né? E dentro de uma perspectiva o mais transversal possível, porque, como disse o Reginaldo, a arte e a cultura, elas transformam no diálogo com a diferença, no diálogo com a segurança pública. Nesse sentido, Mais Cultura tem uma parceria forte com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, né? No Rio de Janeiro nós vamos lançar edital de pontos de cultura em parceria com o Ministério da Justiça, agora já nas próximas semanas, que tem exatamente esse viés de enfrentamento à violência, da constituição de uma cultura de paz, que é o mais importante. Né? E o recorte prioritário são jovens? Jovens de 18 a 29 anos é o recorte prioritário, em áreas de maiores índices de violência, né? Esse é o recorte primordial, né? Não é exclusivamente para esse público, até porque a política do Ministério da Cultura não é uma política de beatificação.
é uma política de inclusão. Então, não se vai desenvolver ponto de cultura para os jovens em conflito com a lei. A gente vai desenvolver política pública de arte e cultura na comunidade, onde há um foco de violência, para incluir esses meninos, né, e fazer com que eles participem do movimento social, artístico da comunidade, comunitário. Em algum momento linkar a periferia ao bairro, que está muito próximo. Exatamente, tá tudo ali, a fronteira é muito tênue, né, Reginaldo? O ponto de leitura, que é um edital que a gente encerrou inscrições agora há pouco tempo, que tem como meta a valorização e a mobilização em torno da leitura. No Rio, você falou de fronteira, me lembrou muito fortemente uma experiência que a gente teve com um menino lá do Rio de Janeiro, que chama Otávio. O Otávio tem 24 anos, ele mora ali na Penha e faz um trabalho de promoção de leitura ali no Morro do Alemão. Né? O Otávio foi criado ali. E foi um menino que descobriu o livro catando lixo com o pai. Então, naquele trabalho de catar lixo, um dia Otávio se deu de cara com um livro. Levou para casa, curioso, e aquilo transformou a vida do Otávio. E a gratidão dele pela transformação que o livro operou na vida dele, fez com que ele, hoje, aos 24 anos, promova a leitura na comunidade. E tem várias iniciativas dessas, muitas que a gente desconhece, né? Agora foi divulgado muito um trabalho de um rapaz também nas palafitas, numa favela no Recife. Né, que tem uma biblioteca na casa dele. São inúmeras manifestações, muitas vezes desconhecidas, e que precisam de visibilidade, a gente precisa identificá-las, né? Por isso, inclusive, a gente usa muito a metodologia da seleção por edital público. Por um lado é transparência, por outro lado é democracia, e principalmente nos ajuda a identificar essas iniciativas que a gente não conhece, nem poderia conhecer todas, porque o Brasil é muito grande. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje coloca em discussão as políticas públicas de promoção da cultura a partir do documentário O Pequeno e o Grande, de Fábio Gavião, João Jardim e Marcão Oliveira. Estão aqui comigo Maria Cláudia Cabral, gerente de articulação e integração do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, e Reginaldo de Lima, assessor de projetos do Grupo Cultural AfroReg. Maria Cláudia, o ministro Juca Ferreira, ele falou agora há poucos dias da extrema importância do Estado estar assumindo a existência de instâncias populares da cultura brasileira, né? O que está sendo pensado, o que o programa Mais Cultura prevê? O programa Mais Cultura está ancorado em 3 diretrizes fundamentais, Lúcia. A ampliação do acesso a bens e serviços culturais e a livre expressão simbólica. Quer dizer, é a valorização da diversidade, a promoção da diversidade cultural brasileira, qualificação do ambiente social, das cidades e do campo, e a cultura como um vetor de geração de emprego e renda. Então, esses são os 3 diretrizes do programa. Faz parte da agenda social do governo? Faz parte da agenda social de governo, que já foi um enorme salto, né? E a ampliação do acesso à cultura está ancorada, como eu já dizia no primeiro bloco, muito na identificação e na valorização das manifestações culturais da comunidade. Não só das comunidades urbanas, como também das comunidades rurais, tradicionais, extrativistas, nas comunidades quilombolas, comunidades indígenas, né? É identificar essas manifestações e fortalecer esses movimentos, inclusive para proteger a diversidade cultural brasileira, para que ela não seja perdida no tempo, né? Ela não se perca, essas tradições não deixem de ser passadas, né? De geração para geração. E, Reginaldo, o que você acha que precisa ser feito do ponto de vista do Estado para a promoção cultural? Olha, eu quero começar aqui até replicando uma fala do Juca na posse dele lá no Rio de Janeiro, quando ele dizia que os valores per capita a serem investidos na cultura são muito pequenos, se levarmos em consideração o Brasil do tamanho que é, né? E as muitas iniciativas que vai se detectando e que são existentes. Então, eu acredito que seria realinhar uma ideia. A grande valorização era fazer um investimento melhorado, para que pudesse realmente alcançar
não apenas as áreas que estão blindadas por um processo cultural no Brasil, que ainda são muitas, como vocês correm todo esse país sabe disso, mas também os muitos artistas que estão em muitos lugares, bons artistas, têm muito a oferecer, e nessa oferta gerar a transformação daquele local, se não serem grandes contribuintes nessa transformação. Então, creio que como uma gestão de políticas públicas para a cultura no Brasil, seria alinhar, pensar, estudar a possibilidade de um investimento diferenciado, para que se aumente a seriedade e o alcance de pessoas que praticam a cultura no Brasil. Pois é, Maria Cláudia, pegando essa fala que o Reginaldo citou, do ministro na posse, né, que ele fala que o orçamento ainda é baixo, que ainda coloca a cultura num grau de desimportância, né, como realizar, né, as políticas com poucos, ainda com poucos recursos? De fato, a gente ainda conta com poucos recursos, mas os primeiros passos, Lúcia, para ampliar, a gente vem dando e vem empreendendo um esforço, assim, bastante grande, né? Primeiro, a gente tem uma PEC no Congresso Nacional que tem por objetivo reservar para a cultura 2% do orçamento vinculado à cultura no âmbito do governo federal e 1% no âmbito de estados e municípios, né? Isso é uma medida muito importante e fundamental, diria eu. Por outro lado, nós estamos promovendo uma ampla reforma na Lei Rouanet, a fim de democratizar o acesso aos recursos da Lei Rouanet, né, de incentivo e fomento à cultura, tornando essa lei mais acessível aos artistas que estão mais longe dos polos produtores de cultura tradicionalmente reconhecidos, né? Mas não só mais longe do ponto de vista geográfico, do ponto de vista simbólico também. Porque às vezes você tem um grupo artístico no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, mas este grupo não tem tanto acesso aos recursos, porque grupos maiores, mais fortes, por mecanismos já existentes da legislação, enfim, acabam conseguindo recursos muito mais do que os menores. E a reforma na Lei Rouanet, repensar a Lei Rouanet, deixa toda a iniciativa cultural extremamente feliz, porque nos últimos anos diversos segmentos têm acessado a Lei Rouanet e que impedem o acesso de outros que verdadeiramente deveriam estar usufruindo da Lei Rouanet, talvez por uma questão mais burocrática, de ter maior estrutura, e a gente fica feliz em saber que a Lei Rouanet vai ser repensada e tal. Pois é, você tocou no ponto aí da burocracia, o próprio ministro também tem falado muito nessa necessidade de desburocratização no acesso aos programas do governo, e a gente ouve muitas reclamações, né, de grupos e tal, que muitas vezes é muito difícil cumprir as exigências dos editais. Como é que vocês veem isso, Reginaldo? Como é que tem sido isso? Mas tem sido uma luta. Porque os pequenos grupos, por exemplo, os que estão nas regiões mais afastadas do Brasil, grupos culturais que tenham, como exemplo, em comunidades ribeirinhas, grupos culturais que tenham no norte e nordeste do país, regiões mais afastadas, eles vêm com a sua vocação artística. Eles não têm uma estrutura de gerenciamento administrativa, não tem essa demanda. Logo, o acesso à lei, que é a força motriz financeira para aquecer, para melhorar, para tornar mais divulgado, fica impedido, porque essa burocracia, ela exclui ele disso. Esse movimento de arte e cultura fica excluído porque não tem esse acesso administrativo. E aí abre uma grande lacuna para que outros grandes movimentos, ou até artistas do universo civil-privado e que já tem grande fama, acessem mais facilmente a Lei Rouanet e não cumpre o grande viés, que é de assistir com a Lei Rouanet programas dessa natureza. Tem artistas top de linha que acessaram nos últimos tempos a Lei Rouanet e que cobram fortunas por cachês e em valores de ingresso, mas que se utilizam da Lei Rouanet e que já tem o apoio da iniciativa privada de grandes empresas, mas que tem o acesso à Lei Rouanet porque tem uma organização gerencial administrativa melhorada que esses outros. Então, em alguns momentos, e aí a gente não quer dizer que isso tinha sido uma coisa pensada, premeditada, mas que a condução do tempo levou a isso, brindou
a esse que fica à margem, distante, que não tem essa estrutura, e facilitou aos que ganham uma estrutura maior, e impede o acesso. Por isso que eu digo que a gente fica feliz em perceber que nesse momento o Ministério começa a repensar, quer entender melhor, e aí a gente começa a acreditar que esse querer entender melhor é ver o devido acesso. Você não vai brindar, dizer que agora A, B, C, D não acessará a Lei Rouanet, mas que os outros que precisam acessar, para que ganhem visibilidade e que ganhem estrutura, realmente consigam se aproximar dela e usufruir desse bem maior. Como é que está essa discussão, Maria Cláudia? Na verdade, essa é uma discussão importantíssima, o Reginaldo está certo, quer dizer, para além da reforma da Lei Rouanet, tem toda uma perspectiva de ampliar o acesso. Esse é, como eu disse antes, uma das diretrizes do programa Mais Cultura. E o programa ele foi formulado de uma forma, nós procuramos formulá-lo, pelo menos, de uma forma bastante, tentando dar uma volta completa, um ciclo completo nessa perspectiva. Então, reformar a Lei Rouanet é um passo, mas não é o único, porque a quantidade de documentos que a legislação que está fora da nossa governabilidade exige é por si só excludente do menor. Né? E aí o Ministério a prestação de contas que a legislação exige é por si só excludente das camadas menos favorecidas. Nos editais próprios, aí isso facilita. A gente tem como facilitar em alguma medida, mas não dá para nós avançarmos sobre a lei ou descumprirmos a lei. É nosso dever cumprir a lei. Então, qual o mecanismo que por hora nós encontramos? É de capacitar esses grupos para a apresentação de projetos. É capacitar esses grupos selecionados na gestão, capacitar esses grupos para a prestação de contas que é exigida pela legislação. Torná-los aptos a conviver com a legislação que aí está, sem prejuízo de que o movimento da sociedade civil organizada se manifeste para eventuais mudanças na legislação, que são necessárias, porque essa legislação ela foi muito importante no momento histórico do Brasil, em que era extremamente importante combater o patrimonialismo, combater o clientelismo, era fundamental. No entanto, nós hoje vivemos num outro país, não que nós estejamos livres do clientelismo, do patrimonialismo, mas essa é uma etapa que nós já superamos em grande medida. É uma etapa em que nós estamos trabalhando uma perspectiva de democratização e de livre acesso. E, portanto, simplificar esse acesso é fundamental para que os pequenos grupos possam participar. Então, aí são duas vertentes. Uma de capacitar, exatamente. O Programa Mais Cultura está promovendo capacitação. Já fechamos todos os estados da região Nordeste. A equipe da Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura esteve lá em parceria com o Banco do Nordeste, promovendo capacitação para incentivo e fomento, independente se é só a Lei Rouanet, outros projetos de bancos e tal, na região Nordeste para gestores culturais e produtores culturais. Agora, eles estão na região Norte, já fizeram uma boa parte dos estados da região Norte, vão cumprir com a região Norte. Posteriormente, a região Centro-Oeste. E por que essas regiões primeiro? Porque, como bem disse o Reginaldo, são aquelas que são mais distantes. São aquelas que as nossas estatísticas apontam que as pessoas, os artistas, os produtores, menos buscam auxílio na Lei Rouanet. Porque exatamente tem uma grandes contribuições artísticas. Então o Programa Mais Cultura também tem esse viés, considerando que para ampliar o acesso eu preciso capacitar, formar gestores culturais que estejam aptos a dialogar com os editais, dialogar com a legislação. Reginaldo, como é que um grupo como a AfroReg, que agora já é uma coisa bem ampla, como é que ele funciona, como é que sobrevive? Então, eu costumo dizer que a nossa principal ferramenta de trabalho é a qualidade. O Grupo Cultural AfroReg, ele, na base, tem uma galera de gestão administrativa bem preparada, bem organizada, que mantém todas as iniciativas. E com parceiros institucionais, como a Vale do Rio Doce, Petrobras, o Banco Real. Então, que são parceiros que se aproximam e tem um sistema de cota e que mês a mês a gente vai trabalhando ao longo do ano, gerenciando essas contribuições que chegam. É dessa maneira que a gente costuma se organizar, com mais as iniciativas, que são os muitos shows,
Hoje, todos os subgrupos estão em condição profissional de apresentação. A galera viaja, hoje mesmo está saindo daqui de Brasília um grupo que esteve aqui fazendo um trabalho. Chegou recentemente de Hollywood, o grupo que foi participar do festival de teatro. A galera da percussão também viaja. Faz parte do programa de sustentabilidade interna, que é crescente, que vai sendo uma discussão atual e está querendo se organizar para que isso, em algum tempo, seja o grande eixo financeiro do Grupo Cultural Afroreg, que ele mesmo gere a sua sustentabilidade, o seu recurso financeiro. Então nós temos esses 4 parceiros institucionais, com mais o próprio Afroreg, que faz toda essa produção hoje. O grupo tem esse conteúdo artístico extremamente bem organizado. Então os nossos grupos, eles têm condições de se apresentarem, de participar dos muitos segmentos artísticos que tem por aqui. O circo, o teatro, os grupos de percussão, as palestras. Maria Cláudia, você tinha falado no primeiro bloco de um prêmio de incentivo a iniciativas, de incentivo à leitura, né? Exato. Que outras iniciativas tem nesse sentido de financiamento, A gente está trabalhando em várias perspectivas no programa Mais Cultura, como eu já dizia. Então a gente encerrou há poucos dias e estamos para divulgar a seleção dos premiados no edital de ludicidade, que tem a finalidade de identificar, mapear iniciativas pelo Brasil afora, que lidam com a questão da infância, com o direito ao brincar, né? Como é o próprio Morrinho, né, do que nós vimos no filme, quer dizer, essa brincadeira que vira arte, né, e que ajuda a expressar seus sentimentos em relação à realidade. Nós temos também o edital de pontos de exibição audiovisual, recentemente lançado lá em Eldorado dos Carajás, né, que visa o fortalecimento da atividade cineclubista, né, e, por consequência, a ampliação da base de acesso ao audiovisual. O programa foi constituído a partir de um indicador do IBGE, de que 98% dos municípios brasileiros não contam com sala de cinema. Então, esse acesso ao audiovisual fica, na maior parte das vezes, restrito ao veículo televisão. Nós acreditamos que essa base precisa ser ampliada, né? Então, o ponto de exibição audiovisual é um instrumento que o Estado encontrou de levar essa diversidade audiovisual para as populações mais longínquas. Nós temos também os pontões de cultura, que são entidades organizadoras ou articuladoras da rede pontos de cultura, pontos de leitura, pontos de exibição audiovisual. Os pontos de memória, né, que é a valorização do museu comunitário, um dos grandes exemplos de pontos de memória está lá no Rio de Janeiro. Já não é mais ponto, mas tem a essência de ponto, né, que é o Museu da Maré, lá na comunidade da Maré. E, dentro dessa perspectiva, o programa trabalha a ampliação do acesso à cultura e da livre expressão. Uma coisa importante que o Reginaldo falou com relação à capacidade de gestão, a capacitação, a formação que o programa Mais Cultura está levando como alicerce para esse processo, é o que contribui para uma sustentabilidade desses pontos. Porque também de nada adiantaria para nós identificar a iniciativa, fortalecer a iniciativa, inclusive com recursos, e depois o Estado se retirar, sem ter deixado como legado o exercício dessa boa gestão, dessa sustentabilidade, porque o Reginaldo, que já atua nessa área há muito tempo, sabe que para ter parceiros como o Vale do Rio Doce, para ter parceiro como o Banco Real, para ter parceiros do campo privado, você tem que estar bem organizado do ponto de vista da gestão. Porque o campo privado não põe dinheiro onde não dá, pelo menos, transparência do que foi gasto, como foi gasto e algum retorno de imagem. Então, a nossa meta é capacitar, de fato, essas iniciativas para que elas possam se sustentar. Você falou num ponto que a gestão, a importância da capacitação na gestão e a questão da comunicação, né, da visibilidade. Nesse ponto, o Afroreg também tem trabalhado muito bem, né? O que vocês têm nesse sentido de comunicação e de produção audiovisual? Então, e também da visibilidade. A nossa coordenação executiva, que é feita pelo José Júnior, que é um grande comunicador,
O Júnior, ele hoje, eu diria que ele está entre os grandes comunicadores do Brasil. Ele tem programa de TV. Tem programa de TV, então ele tem toda uma expertise, toda uma sensibilidade com relação à comunicação, e associado a ele tem um staff que dá todo esse amparo técnico e que está sempre pensando e que consegue acessar os meios. E o produto se tornou um produto extremamente atraente. O Afroreg é um grande produto brasileiro hoje. É um produto interno e um produto para o externo também. Então a questão do produto, a imagem, a visibilidade, a força que ganha esta marca, com mais toda a qualificação em gerenciar a nossa comunicação, a nossa coordenação executiva, mais a sua colaboração, é que vai dando essa força de mídia, essa força de visibilidade que o grupo vai ganhando. Maria Cláudia, e a permanência também, né, dos apoios, isso é importante. Uma das reivindicações do Fórum Nacional dos Pontos de Cultura foi exatamente a manutenção dos pontos como política de Estado com orçamento previsto em legislação. Você tinha falado até também do que está tramitando aí no Congresso, né? Como é que é hoje? Como é que funciona hoje esse apoio aos pontos de cultura? O apoio ao ponto de cultura, ele se dá durante 3 anos. Então são 3 parcelas, né? E depois o Estado se retira numa perspectiva de que ele já tenha condições de se manter, né? Até porque essa é uma iniciativa que já existia, né? O aporte financeiro que o Estado dá é para fortalecimento dessa iniciativa, para ajudar essa lagarta a sair do casulo e virar borboleta. Essa é a finalidade, né? A reivindicação do Fórum, ela é bastante importante no sentido de manter a política pública de reconhecimento das iniciativas da comunidade. Mas para isso é preciso criar o Sistema Nacional de Cultura e ser aprovado o plano? O Sistema Nacional de Cultura é importante, mas fundamentalmente o plano, porque no texto do plano a gente fala dessa diretriz como uma diretriz fundamental. E como é que está isso, essa tramitação do plano? Nós ainda estamos concluindo, né, a elaboração, os debates das diretrizes do plano, né, concluímos agora em dezembro mesmo. E aí, posteriormente, o produto sistematizado dessas discussões sobre as diretrizes serão encaminhadas ao Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados capitaneará essa discussão no âmbito do Congresso Nacional. Bom, nosso tempo está se esgotando. Eu vou dar 2 minutos para cada um aí de considerações finais livres. Reginaldo, por favor. Então, eu queria aqui deixar o que eu considero ao longo do tempo, uma união forte de pensamento e de concretização. Tem um pensamento de Carlos Drummond de Andrade, que conversou muito em seus poemas, que ele costuma dizer que tudo que se sonha verdadeiramente jamais morre. E em seguida, um grande colaborador e pensador do Grupo Cultural Afroreg foi o mestre Ali Salomão, poeta, produtor, que ele dizia que aonde ninguém vê jeito, ele vê arte. E o José Júnior, que costuma dizer o seguinte, que ele mente muito quando ele vê o ator que está na margem de risco social e aí deixa ele com uma vida mais otimizada até que ele se transforme. E aí a grande sintonia de 3 grandes pensamentos, que na verdade nesse momento não é uma mentira, mas é de enxergar além daquele que não acredita que tem capacidade para praticar algo cultural, algo ligado à arte e que transforma a sua vida e a vida de muitos, porque vira protagonista de uma história muito bacana. Então dizer isso, que a cultura ocupa exatamente na sociedade esse viés, e que é na essência. A cultura quer dizer cultivar. Ela não vai fazer nada mais do que transformar o que já existe. Cada ser humano tem algo da arte e da cultura dentro de si. Ele só precisa ser cultivado. Essa terra tem que ser revolvida. Maria Cláudia. É a famosa semente do fruto do carvalho, Reginaldo, que todo ser humano traz em si, né? E a diferença é se essa semente vai ser regada e se esse ser humano vai deixar florescer, né? O programa Mais Cultura, Lúcia, pretende ser esse regador no Brasil, né? E no país que nós temos, foi um grande avanço o lançamento do programa Mais Cultura, porque, a despeito do Ministério ter um orçamento pequeno,
o governo nos reservou um orçamento um pouco maior para exatamente ampliar o acesso e regar essa semente do fruto do carvalho no Brasil e fazer florescer, proteger e promover a diversidade do povo brasileiro da melhor forma possível, da forma mais democrática e transparente possível. Obrigada pela participação de vocês. Encerramos mais um Cenas do Brasil, que hoje nos fez pensar sobre cultura e cidadania. Agradecemos a presença de nossos convidados, Maria Cláudia Cabral, gerente de articulação e integração do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, e Reginaldo de Lima, assessor de projetos do Grupo Cultural AfroReg. Agradecemos também a sua audiência, a sua companhia. E você pode participar do nosso programa através do endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima semana, com novas questões em um novo cenário. A gente se encontra. Até lá.